o pensamento da criança, no primeiro momento, ele é muito sustentado no movimento. Então, ela precisa de se mexer de vários modos para construir um fluxo de pensamento. O Vallon vai destrinchar o complexo processo pelo qual vai se construindo na criança a capacidade de controlar o seu próprio movimento. Vai mostrar como isso é difícil, como isso é custoso, como isso é gradual. Alguns aspectos têm que ficar bem claros. O primeiro aspecto é essa dimensão mais expressiva do movimento como algo a ser olhado pelo educador. O educador não compreende a criança só por meio da sua produção escrita, compreende a criança também por meio da sua mobilidade, da sua postura corporal, dos seus gestos, da sua instabilidade ou da sua apatia e etc. Um outro aspecto fundamental de ser compreendido é a complexidade do processo pelo qual se constituem capacidades fortemente exigidas pela escola. Basicamente, as questões ligadas à contenção motora e à focalização da atenção, que são processos ligados ao que o Vallon chama de autodisciplina mental e que tem uma construção muito complexa e muito ligada ao processo da aprendizagem. E o discurso e as práticas escolares normalmente tratam essas capacidades como pré-requisito para a aprendizagem. Só que essa relação está mal compreendida, porque elas não são só pré-requisito da aprendizagem, são também resultado da aprendizagem. Então é preciso refinar o olhar para saber quando de fato o movimento tem que ser coibido, contido, e quando que ele tem que ser favorecido, e talvez em condições diferentes das que são oferecidas normalmente nas salas de aula, por exemplo. Mas o primeiro passo é afinar o olhar acerca dessa dimensão. O estudo da inteligência, na perspectiva do Vallon, tem também vários aspectos interessantes. Um deles é a ideia de que a inteligência nasce das emoções, isto é, a inteligência se constitui, se constrói em cada indivíduo graças a esse primeiro momento de fusão emocional que há no início da vida humana, e por meio desse momento de fusão emocional é que a criança pequena tem acesso à linguagem própria do seu meio. E é esse acesso à linguagem, num primeiro momento, um acesso basicamente emocional, porque o que está em jogo é muito mais a tonalidade afetiva da linguagem do que o seu conteúdo semântico, do que o seu significado. É por meio desse acesso afetivo com a linguagem que a criança vai se apropriando da linguagem, e é por meio dessa apropriação da linguagem que vai se construindo a inteligência baseada na linguagem, quer dizer, a inteligência que o Vallon vai destacar como a inteligência discursiva, que organiza a ação de um outro modo, que está baseada na ideia de representação, isto é, da criança poder representar a realidade independente de estar em contato direto com aquela realidade. Logo, essa ideia de que a inteligência nasce da emoção mostra para a gente o quanto a afetividade e a inteligência estão intimamente ligados. Uma vez que a inteligência vai se constituindo como um campo importante do funcionamento psíquico, a tendência é que vá se instalar também uma relação de antagonismo entre a inteligência e a emoção. Isto é, são dois campos que são completamente ligados uns aos outros, mas entre esses dois campos vai haver constantemente uma relação de conflito e antagonismo. A inteligência também, ela se apoia fortemente no ato motor. Por exemplo, para ilustrar isso, é a gente lembrar dos primeiros faz de conta da criança, onde ela faz um gesto que representa um objeto. Então, esse gesto que representa uma ideia ilustra para a gente o quanto a representação mental está fortemente ligado ao movimento no início. E a tendência é que, gradualmente, a inteligência, o funcionamento mental, vá se descolando do movimento.
Mas esse é um processo gradual e é um processo que nunca se completa totalmente. Basta cada um de nós pensarmos o quanto a gente move as mãos para falar ou o quanto a gente pensa melhor ou pior numa dada posição, num determinado movimento. Nós vamos ter um primeiro momento da inteligência infantil que é caracterizado pelo sincretismo. Isto é, a inteligência ela tem uma característica que o Vallon vai definir como central, como principal, que é esta de misturar muitas coisas. Sincretismo evoca isso, quer dizer, mistura, globalidade, confusão. O pensamento sincrético é um pensamento, por exemplo, em que a criança não separa a qualidade da coisa. Por exemplo, é uma situação em que a criança pequena tem dificuldade de aceitar que, sei lá, uma criança de 2 anos, ou de 2 anos, 3 anos, que briga com uma outra criança que ela descobre que a mãe tem o mesmo nome. Então, nessa situação em que o menino briga com o outro que diz, minha mãe chama Eliana, e o primeiro menino diz, minha mãe também chama, é a minha mãe que chama Eliana, e não admite que a mãe do segundo possa ter o mesmo nome que a dele, a gente vê um exemplo de sincretismo. Por quê? É como se o nome Eliana fosse colado à figura da mãe dele. Logo, impossível de